Olá, aqui é o professor Marcos Forte, sou professor da Uniateneu desde 2014. Nesse semestre acompanharei vocês com a disciplina de VoIP, Voz sobre IP. E vamos conversar um pouco hoje sobre alguns assuntos que estão relacionados ao VoIP, que fazem parte de todo o nosso programa de aulas do regime remoto da Uniateneu, certo? O R2U, regime remoto que foi desenvolvido para ser aplicado neste momento de pandemia, onde ainda não podemos ter todas as nossas aulas de forma presencial. Ainda estamos com modalidade remota, aguardando o momento em que o governo liberará o presencial. Então, para darmos sequência, vamos às nossas aulas online. Vamos hoje com essa aula que ficará gravada para que vocês possam acessar a qualquer momento para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Qualquer dúvida que surja ao longo do desenvolvimento dessa disciplina, vocês podem entrar em contato comigo através nas aulas online, através dos chats e elementos que nós temos durante a aula, né, através do e-mail. O e-mail encontra-se na descrição deste material, e aqui eu cito para vocês, marcos.sales@uniateneu.edu.br. E hoje vamos conversar um pouco mais sobre as questões do VoIP, para chegarmos ao ponto da implantação de um serviço de voz sobre IP que vamos realizar mais adiante. Então, para isso, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para que assim possamos visualizar melhor o nosso conteúdo. Então, o que nós vamos ter agora? Então, como eu falei, regime remoto Uniateneu. Então, o VoIP, né, a voz sobre IP. Protocolos para aplicações em tempo real. Se a gente está falando de voz sobre IP, da questão de jogar a voz dentro de pacotes, né? Fazer a comutação de pacotes, como é feita na rede, e para que esses pacotes levem a voz e possa ser da origem ao destino e ambos os lados possam se comunicar, então é necessário que eu utilize alguns protocolos de tempo real, pois a comunicação de voz por IP é uma comunicação semelhante a uma ligação telefônica, usando as técnicas tradicionais de comunicação. Então, vamos conhecer um pouco sobre algum desses protocolos. Alguns deles até surgiram para outros segmentos, mas que foram amplamente utilizados dentro do VoIP. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender que o RTC, que é exatamente Real-Time Communication, né, comunicação em tempo real, cada vez mais ela está sendo implementada, certo? Em plataformas distribuídas, baratas e tolerantes à falha, certo? Então, cada vez mais nós temos a condição de implementar esses protocolos em tempo real, essa comunicação em tempo real, de forma barata, ou seja, que o custo não é elevado, e com a tolerância a falhas, que conseguem fazer uma comunicação muito melhor do que nós tínhamos antigamente. Eu posso dizer que quando eu comecei a trabalhar com internet, eu comecei lá no princípio, que eu venho de bem antes da internet, comecei a trabalhar com a informática ainda nos anos 80, no início dos anos 80, e aí eu já vi várias fases acontecendo aí, que alguns de vocês não chegaram a pegar, e lá antigamente nós tínhamos ainda ambientes que não tinham essa capacidade de comunicação, daí veio a internet lá nos anos 90, na metade dos anos 90, e mesmo assim no começo nós não tínhamos essa comunicação, era muito complicado a gente comunicar voz, a gente comunicar imagem, porque ainda era quadro a quadro, nós não tínhamos uma banda larga ainda consolidada, então era uma série de problemas que nós tínhamos, mas cada vez mais com a banda larga que nós temos hoje, que cada vez aumenta mais, com as comunicações, a interligação, a gente vê pela distribuição da informação em si, que antigamente nós tínhamos a ligação, eu lembro quando começou a internet, era a ligação de escada em casa, onde eu não podia estar conectado a qualquer momento. Por quê? Porque a ligação era através de pulsos, esses pulsos eram contados a cada X minutos, tinha um valor muito elevado, a maioria das pessoas passavam a acessar mais na madrugada, porque era o pulso, era quando contava um só, então era toda uma confusão.
Aí daí vieram as implementações de rádio, ultimamente da fibra óptica, então cada vez mais nós temos a condição de em nossas casas, em nossos prédios, em nossas empresas, termos a conexão bem mais rápida do que tínhamos lá no começo dos anos 90. E aí, cada vez mais as empresas distribuem essas ferramentas, esses protocolos de forma barata e tolerante às falhas. E todos os sistemas distribuídos de tempo real têm como base o quê? Uma rede de comunicação e vai entregar as mensagens no tempo certo. Então, quando eu falo em tempo real, é que eu estou manipulando aqui, do outro lado acontece. Quando muito, o que eu ainda tenho é um pouco de delay, algum distanciamento nesse sentido, um atraso, mas que não é tão relevante como nós tínhamos antigamente. Por quê? Porque antigamente, eu lembro quando eu comecei a testar, fazer transmissão pela internet, por exemplo, se eu fizesse assim na câmera, como eu estou fazendo agora, vocês estão vendo a minha mão mexer, você, na realidade, iria ver a mensagem assim. Por quê? Porque isso aí ia ser transmitido quadro a quadro. E com o passar do tempo, isso aí foi melhorando, sendo aprimorado, sendo ampliado. E aí nós temos hoje situações em que você pega um aparelho celular, faz uma videoconferência com alguém, e ali em tempo real você está ali conversando e mostrando e passeando para um lado para o outro. A gente vê nesse momento de pandemia que estamos vivendo, cada vez mais as pessoas fazendo as lives, né? Utilizando o Instagram, utilizando o Facebook, utilizando WhatsApp e outras ferramentas mais para fazer a comunicação. As reuniões que estão acontecendo online, as aulas, utilizando Microsoft Teams, utilizando o Meet, Google Meet, utilizando outras ferramentas aí que nós vamos ter no mercado disponíveis, temos a mais diversas, Zoom e outras mais. Certo? Na faculdade, até na Uniateneu, utilizamos o Microsoft Teams, que é uma ferramenta muito boa. Então, vamos entender aqui essa definição. Comunicação em tempo real, em comunicação em tempo real, as aplicações que a utilizam têm requisitos de qualidade de serviço, ou seja, toda a aplicação que eu for trabalhar com comunicação em tempo real, né, real-time connection, eu vou ter que ter um bom QoS, ou seja, eu vou ter uma boa qualidade de serviço, eu tenho que ter serviços que garantam que eu tenha qualidade, certo? Dentro desse serviço, eu vou ter a latência máxima, que é o chamado maximum delay, a mínima largura de banda, delay jitter e a máxima taxa de perda de pacotes. Então, vamos entender como funcionam esses elementos aí. A latência, o delay. O que é latência? Quando eu falo, é o tempo contado desde que o pacote sai da origem até chegar no seu destino. Certo? A gente coloca aí, ó, tempo contado desde que o pacote sai do adaptador de rede do nó remetente até quando chega ao adaptador de rede do nó destinatário. Esse é o tempo de latência, é o tempo que ele vai levar para cruzar de um ponto ao outro. E aí o que acontece? O sucesso nessa transmissão depende de quê? Não só da integridade, mas do pacote chegar no tempo certo. E em caso de fracasso, pode acontecer o quê? Uma catástrofe, um hard, ou uma degradação soft, certo? Ou seja, pode ter algo que seja mais pesado, ou algo que seja mais leve, mas que ou aquilo não vai funcionar de vez, ou eu vou ter uma degradação, ou seja, uma baixa qualidade na minha transmissão. Para a gente entender a questão do delay, se você observar, vou dar um exemplo. Quem tem, por exemplo, em casa, uma TV por assinatura do tipo Sky, se você colocar, digamos, num canal aberto, vamos colocar assim, numa dessas operadoras de TV aberta, como Globo, Record, Rede Vida, Rede TV, qualquer uma dessas operadoras, se você colocar uma televisão, certo, na sua casa, sem a TV por assinatura, por exemplo, sem uma Sky, certo? Você colocar a televisão em um programa e numa outra sala ou do lado colocar mesmo o programa sendo que captado pela Sky, certo? Então aqui, digamos, aqui eu tenho a imagem na minha televisão convencional ligada via antena, capturando o sinal que vem do ar, né?
e passando ali localmente. E eu tenho, do outro lado, uma TV que está conectada a um equipamento, por exemplo, da Sky, e que está conectado num canal de TV local, né, num canal de TV aberta. O que vai acontecer? Muitas das vezes, a imagem, o som que aparece na TV que não está conectada ao serviço de TV por assinatura, ela chega primeiro do que a outra. O grande exemplo que eu tenho disso é na época da Copa, em que às vezes ficávamos em casa assistindo televisão e um grupo estava assistindo num quarto, na TV ligada à antena, no outro quarto não tinha antena, então tinha que se assistir através da Sky, que era o quarto onde tinha o ponto de Sky, aí por isso não se tinha interesse de colocar uma antena ligada para ele, já que já tinha antena da Sky. Então, muitas das vezes era até engraçado, porque a gente viu o quê? Na sala, alguém gritava, gol! Aquela confusão. E aí, poucos segundos depois, é que a gente viu o gol e gritava no outro quarto. Então, por quê? Porque existe esse tempo de latência, esse delay. Certo? E às vezes você está fazendo a transmissão aqui, algumas vezes você pode observar que isso acontece até na TV normal, né, na TV aberta, que a imagem chega, o som vem depois, ou o som vem, depois chega a imagem. Aí fica aquela questão, às vezes, igual a novela mexicana, né? Em que o cara, por exemplo, quando traduz para o português, já que os termos deles, às vezes, são muito mais extensos, né? Por exemplo, eu digo assim, gosto disso. Em espanhol, a mim me gusta este. Então, quando eu digo duas palavras, gosto disto, aí o espanhol já diz, a mim me gusta este. Então, aí o que acontece, que é engraçado nas novelas, né? O cara fala, aí o cara diz assim, aparece o som da dublagem, gosto disso, aí o cara... Então, a boca mexe muito mais. Então, nesse caso, o delay também tem essa questão. Então, a gente vai sempre contar, eu tenho que trabalhar para que esse delay seja o menor possível, esse tempo que vai levar. Normalmente, um delay aceitável é de 3 a 7 segundos no máximo. Depois disso, ele já começa a ficar meio complicado. O jitter, que é o quê? É a máxima variação do delay. Exatamente, ó, um jitter suficientemente alto causa o quê? Degradação em uma aplicação de streaming de vídeo, ou seja, software real-time. É aquela questão, por exemplo, você está assistindo lá o seu Netflix, assistindo um filme, e de repente acontece uma degradação muito alta, e o filme começa a travar, ele começa a cortar, a dar pequenos saltos, a pular, assim, a pessoa, o cara vai falando, parece que ele está gago. Por quê? Porque eu tenho essa variação do delay, que ela é muito alta, e isso acaba degradando a minha comunicação. Para combater isso aí, o que se usa? Um buffer, no nó de recepção, e vai armazenar, vai baixando logo os pacotes e armazenando para mandar para frente. Para um vídeo com um bitrate de 60 megabits por segundo e uma transmissão streaming com jitter de 1 segundo, usaria-se o quê? Um buffer de 60 mega. Então, eu teria 60 mega de buffer para baixar essa informação, mandar. E aí, o que aconteceria? À medida que o pacote é descarregado no meu computador, eu vou assistindo, já tem outro pacote que foi carregado atrás. Então, acaba que no final eu vou assistindo e o filme já vem sendo descarregado, pacote a pacote, ao longo do caminho. Isso aí faz com que eu evite que essa degradação ocorra muito alta e isso acaba prejudicando a transmissão. Até uma curiosidade, por exemplo, como eu falei aqui de streaming de vídeo, falei de Netflix. Aqui no Ceará nós temos uma grande vantagem com relação à Netflix, porque o Netflix ele utiliza a comunicação nas nuvens, né? E aqui no Ceará ele tem um cache, né? Tem um serviço de cache do streaming deles armazenado aqui no Ceará. Por isso que os nossos filmes a gente consegue assistir bem rápido aqui, com pouca perda, exatamente pelo fato de que, ao invés de buscar direto lá fora, não, a gente busca num cache. Já foi descarregado, fica mais fácil para nós acessarmos. Por isso que para a gente é mais tranquilo o uso dessa ferramenta. A largura de banda. Quando eu tratar de comunicação, somente do VoIP, eu vou precisar de ter uma largura de banda que seja o suficiente para garantir a vazão dos dados.
certo? Então, eu não posso pensar, por exemplo, em fazer comunicação em tempo real com uma banda que seja pequena. Eu tenho que ter uma largura, certo? Que seja bem interessante para fazer uma melhor comunicação. Então, eu tenho sempre que pensar nisso. Eu não posso trabalhar com o mínimo. Eu tenho que trabalhar sempre do médio para o máximo, porque quanto maior for essa largura, mais eu vou ter garantia de vazão, mais eu vou ter uma entrega de pacotes com menos problemas de latência, de jitter. Por quê? Porque eu vou ter uma condição de ter um espaço maior para essa passagem dessas informações. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa largura de banda. A taxa de perda de pacotes vai ser tratada de que forma? É a percentagem, né, o percentual que eu vou ter de pacotes que são perdidos ou descartados na chegada. Seja ele por atraso, seja ele por corrompimento ou por buffer overflow. Ou seja que esse pacote vai ser descartado porque ele demorou demais a chegar, ou ele está corrompido, ou o buffer está lotado lá e ele está descartando aquilo ali. Certo? Aplicações de controle hard real-time, ou seja, de tempo, pacotes pesados, não admitem perda de pacotes. Então, qualquer aplicação que eu tenha que use hard real-time, o que vai acontecer? Perder o pacote, ele não admite, ele descarta logo e acabou-se. Já as aplicações multimídia, que seria o soft real-time, eles já admitem essa perda de pacotes, ou seja, porque ele vai buscar novamente, pede como se fosse uma segunda via daquilo ali. É o caso quando a gente está trabalhando, por exemplo, um stream desse de vídeo, de áudio. A música para um pouco, mas depois segue adiante. Já no hard, não, ele vai parar de vez e muitas das vezes a gente vai perder a comunicação em si. Quais são os requisitos, né, que vão ser exigidos e eles variam, certo? Os requisitos de QoS vão variar. Cada aplicação é um caso, ou seja, cada aplicação vai ter um requisito, cada aplicação vai ter um tipo de situação que vai ser necessária. Por exemplo, um sistema fly-by-wire, certo? Ele é muito sensível a delay, ou seja, ele não admite um delay maior do que 1 milissegundo. E as perdas de pacote são inaceitáveis, ou seja, são aquelas aplicações que, por exemplo, eles controlam equipamentos de precisão, controlam equipamentos que não podem ter falhas, do tipo, que tipo de aplicação você está falando? Vamos pensar assim, telemedicina. O cara está operando à distância, um médico, um robô, um braço robô, que está fazendo uma cirurgia na pessoa. E tudo aquilo ali é muito contado, muito cronometrado. Então, se o médico manda fazer uma incisão e logo depois manda pinçar a incisão, por exemplo, se há um delay muito grande, o que vai acontecer? Ele cortou, aí começa lá o sangue a sair, aí depois que vai chegar para pinçar. Então, não posso pensar nisso. Então, por isso que eu vou ter que trabalhar uma situação em que eu tenho que ter um controle disso aí. Já os sistemas de streaming de voz, de vídeo, ele é pouco sensível a delay e mantém uma performance razoável com certa perda de pacotes. É aquela questão, quando muitas vezes falha um pouquinho, mas você acaba no final conseguindo ouvir a voz sem nenhum problema. Um jogo online, por exemplo, de tiro em primeira pessoa, é bastante sensível a delay e a perda de pacotes. O cara está lá jogando lá moda hoje, um Free Fire, né? Ou da minha época, um Counter-Strike. O cara tá lá jogando e de repente ele tá ali e começa a ter perda de pacote, começa a ter delay. Aí o que acontece? No vídeo dele ele foi lá, mirou, pá, tirou. Só que o que acontece é que aquela cena já passou um certo tempo, ele já tá vendo o quê? Aí já aconteceu, tipo, um contra-ataque e você foi atingido e não viu. Por quê? Porque tinha uma taxa de diferença. Então eu já vou ter uma sensibilidade maior. Tá? Quais são os protocolos de enlace tradicionais, né? São os de máximo esforço, por exemplo, o Ethernet, né? Mas eles não dão garantias. São utilizados em situações onde alta latência e alta perda de pacotes são aceitáveis. Então, é resolvido com o quê? Com retransmissão. O pacote vai, deu erro, vai lá de novo. Não, portanto, esses protocolos aí, eles já devem para as aplicações de real. Por quê?
Porque eu não posso, operando um equipamento, por exemplo, à distância, um braço robô pega algo, né? E aí, de repente, para a comunicação, o braço está lá, eu não sei se ele segura ou solta, e aí como é que fica? Então, não posso ter essa questão, não, retransmite, fecha a mão um pouquinho, retransmite, fecha a mão um pouquinho, retransmite, não pode. Eu tenho que garantir que age em tempo real, para que no que eu dei o comando aqui, ele movimente aquilo ali realmente como deve ser movimentado. Então, é uma coisa que a gente tem que observar bastante, isso aí. E quais são as aplicações que eu vou ter de tempo real? As aplicações non real-time, aplicações que não vão usar. Elas preocupam-se bastante com a perda de pacotes, a integridade da informação, e não se preocupam com o delay, com o jitter e com a largura de banda. Por quê? Porque não são real-time. Ou seja, em qualquer momento, eu posso reorganizar aquilo ali e buscar aquela informação. Digamos o seguinte, estou mandando um e-mail, estou recebendo um e-mail. Eu posso aguardar um tempo, eu posso mandar novamente a mensagem, caso a pessoa acende do outro lado dizendo que não recebeu. As aplicações já de real-time, robôs de uma linha de produção, né? Por exemplo, eles trocam informações com o controlador. Aí onde eu vou ter o hard real-time, que é o controle, os dados de sensores e o soft real-time, os logs que eles vão me dar do funcionamento. Então, nessa linha de produção, por exemplo, eu posso comandar a distância em tempo real, dizendo, faça tantos furos, faça tantos cortes, troque tal coisa. Então, ele vai se comunicar e rapidamente aquilo ali vai ser feito. Então, isso é um tipo de aplicação que a gente pode ter em tempo real. Por exemplo, aqui, ó, os braços mecânicos, robôs, que são comandados à distância, e daí desse comando que é dado, eles fazem toda e qualquer alteração nesses equipamentos aqui que estão sendo montados por eles. Né? Aqui, ó, a gente vê aqui, voltando aqui um pouco, ó, aqui numa fábrica, aqui uma planta química, ou seja, uma usina de beneficiamento, uma usina de petróleo, ali, petróleo, ou um gasoduto, então, onde ele, gasoduto não, químico, vai tratar de produtos químicos, né? Então, eu tenho também que ter todo um controle, por quê? Porque uma válvula que é fechada no momento errado, uma medição que é feita errada, pode vir a gerar uma explosão, um vazamento tóxico, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui eu tenho que, em tempo real, tudo aquilo ser controlado e todas as informações também tem que ter a resposta automática para quem está controlando. Aqui, outra planta química, você vê que aqui houve um incêndio, tá? De repente é algo que não foi controlado de forma correta, aquela questão, uma medição que aconteceu errada, um resfriamento que tinha que ser feito e o sensor não identificou, então eu tenho que ter muito cuidado e por isso que são necessárias essas aplicações em tempo real. Aqui os bombeiros aqui correndo para resolver. Aí aqui já um jogo online, multiplayer, né? Onde os jogadores estão jogando uns contra os outros. E se caso, como eu falei, alguém erra, aliás, se você está jogando e começa a ter uma perda de pacote, começa a ter um delay, o que pode vir a acontecer? Essa sua informação pode ficar corrompida e você perder a capacidade de continuar no jogo. Tipos de redes que nós vamos ter que vão utilizar para a gente trabalhar essa comunicação em tempo real. Nós vamos ter as redes do tipo CAN, de Controller Area Network, redes essas que surgiram lá com a indústria automobilística, da construção dos carros, e no começo o CAN era até de Car Area Network. As LANs, nós já estamos habituados, Local Area Network, é a nossa amiga internet, é uma grande WAN mundial que interliga outras LANs, outros equipamentos. Então, vamos entender aqui um pouco da Controller Area Network. Ela surgiu nos automóveis, como eu falei, a comunicação entre sistemas embarcados, aqueles sistemas dentro dos carros, exatamente surgiu para quê?
quando a gente tem hoje os sistemas de injeção eletrônica, que antigamente os carros tinham um carburador, hoje nós temos um chip que faz essa injeção, que faz o controle dos gases, que faz o controle da queima. Então, tudo isso é um sistema que já está embarcado no carro, está lá instalado, e que precisa ser controlado. Existe uma controladora que vai fazer isso aí. Antes da CAN, você usava o quê? Ligações ponta a ponta. Ela é robusta, funciona sobre forte ruído e foi expandida para outras aplicações, como as aplicações dos aviões, dos navios, controle industrial e muitas outras mais aí que a gente pode depois observar que existem no mercado. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de uma pequena máquina desejada, às vezes, até por muitos, que é controlada através desses sistemas. Então, tudo que acontece no veículo é controlado através de um sistema de controle desses, de Controller Area Network. Local Area Network é a rede privada que conecta computadores, compartilha recursos, com impressoras, scanners e outros mais. Operam tipicamente de 10 a 100 megabits, hoje com as redes 6A também a gigabit, mas a média normalmente que se usa ainda hoje são as redes com cabos de par metálico categoria 5E, que já tem uma capacidade de transmissão de 100 megabits por segundo. Eu posso até levar mais, mas aí eu vou ter que ter uns ativos mais caros, mais para conseguir isso. E os broadcasts são essas ligações, por exemplo, através das fibras ópticas, através da comunicação via ar, e aí eu vou ter os broadcasts que vão fazer essa comunicação aí. Então, essas são as nossas redes locais que nós temos nas nossas empresas, que nós temos hoje nas nossas casas, que inclusive as redes locais, as LANs, quando nós instalamos nas nossas casas, que hoje nós temos roteadores sem fio, e esses roteadores ligam os celulares, tablets, computadores, impressoras através do Wi-Fi, alguns cabeados, alguns via Wi-Fi, aí nós já temos as PANs, né, que é as Personal Area Network, que é a mesma estrutura da LAN, sendo que agora é uma rede pessoal sua, que você tem na sua casa. E a internet, que é a grande rede mundial de computadores, que surgiu lá no início dos anos, na metade dos anos 60, né, com a criação pelo DARPA, que era o Departamento de Defesa norte-americano, que no auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, que ficava aquele medo de quem ia detonar o quê, quem ia explodir, iniciar a Terceira Guerra Mundial, a Guerra Nuclear, os americanos com medo, né, de ter seus grandes centros de força, né, de controle, como o Pentágono, o Centro Militar, como o Capitólio, com a Casa Branca, lá com a presidência e outros centros mais, outras bases militares, eles resolveram descentralizar aquele controle e colocar numa rede de uma forma que eles ficassem distribuídos e pudessem ser acessados em qualquer momento, e caso os russos fizessem algum tipo de ataque, eles teriam como aí já revidar, aliás, não revidar, desculpa, eles já não perderiam aquelas informações porque elas estavam em outro local. Porque o medo nessa época era exatamente o quê? Que essas informações, elas fossem destruídas, como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós até estamos perto dessa data, certo? No mês de setembro, tem a fatídica data do 11 de setembro, né? Em que os membros da Al-Qaeda, com 2 aviões, derrubaram as Torres Gêmeas do World Trade Center. Né? E aquelas Torres Gêmeas que tinham nomes, né, que é a Torre Jack e a Torre Boas, elas estavam lá, e o que aconteceu? Com a queda das duas torres, algumas empresas que ali estavam instaladas, elas simplesmente sumiram do mapa. Mas por que elas sumiram do mapa? Porque eram empresas que estavam localizadas dentro daqueles prédios e que tinham toda a sua base de dados, de funcionários, de clientes, de estrutura, dentro dos servidores que ficavam naquelas torres. Porque eles tinham o seguinte: toda a informação que ficava nos servidores da Torre Boas tinha uma reprodução, um backup na Torre Jack. Tudo que tinha na Torre Jack
era backupeado para a Torre Boas. Ou seja, quem tinha informações somente nesses servidores, quando as torres ruíram, o que aconteceu? Eles perderam toda e qualquer informação. Por quê? Porque a informação foi para o solo junto com o prédio. Então, os servidores foram embora. Só quem não perdeu informação foram empresas que tinham sedes em outros locais, como o banco que tinha lá, que aí essas informações foram mandadas para outro local e ali puderam ser recuperadas posteriormente. Com isso, a gente vê que eu tenho que ter uma categorização de tráfego. Por quê? Porque eu tenho que garantir que essa informação chegue para que tudo seja executado em tempo real. Então, o tipo de tráfego deve ser corrigido, né, conhecido em tempo de projeto, para quê? Para que a rede possa garantir esse QoS, a qualidade de serviço. Existem 3 categorias importantes: Constant Bitrate Traffic, Variable Bitrate Traffic e Sporadic Traffic. Como é que funciona isso? O Constant Bitrate Traffic é exatamente aquela fonte que gera dados em uma taxa constante. Então, constantemente eles estão gerando aquela mesma taxa. Em aplicações de tempo real, o tráfego costuma ser constante. Por exemplo, de bitrate traffic, é o que? Das constantes bitrate traffic são as informações de sensores. Então, por exemplo, eu tenho lá um sensor de presença, eu tenho um sensor de limites. Se vocês observarem, por exemplo, algumas casas têm a cerca eletrificada. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho cerca elétrica. Outras já têm os sensores que eles já criam o quê? É um campo, uma barreira invisível que caso alguém ultrapasse aquela barreira, aquilo ali vai disparar. Então, como também nós vamos ter sensores, por exemplo, dentro de um reator, sensores dentro de motores, para que, se determinada situação aconteça, rapidamente eu tenho que ter resposta para evitar um problema maior, por exemplo. Já o Variable Bitrate Traffic, isso aqui a gente viu que é no constante, ou seja, constantemente, periodicamente, esses sensores vão me dar algum tipo de informação. Já no Variable, ou seja, vai haver uma variação. Ele gera dados a diferentes taxas em diferentes momentos. E existem 2 tipos de Variable Bitrate Traffic. Quais são? A fonte alternada entre CBRs diferentes e é a fonte que não gera dados e taxas constantes. Exemplo, um áudio de MP3 com a codificação em VBR, em trechos de silêncio no áudio, nenhuma informação enviada. Então, se existe um vazio ali, ele não envia informação alguma, então ele não consome nada naquele momento que existe um vazio. E outro exemplo, o vídeo, que ocorre muita redundância de informação entre um frame e outro. Então, eu tenho os 2 exemplos aí, a fonte alternada, que é o CBR, e o vídeo, que não tem dados constantes. Então, ele vai ter essa redundância, ou seja, às vezes a repetição daquela informação, aquela mesma informação é mandada várias vezes. Isso gera um tráfego maior e aí eu tenho que ter um controle maior em cima disso. Sporadic Traffic, já vou ter o quê? Rajada de pacotes entre intervalos mínimos de silêncio, ou seja, o tipo despertador. Eu coloco que ele avise a cada hora. Então, a cada hora que passa, ele vai lá, desperta e toca aquilo ali, depois ele para. Então, isso aí eu vou ter o esporádico que vai marcar isso aí. E aí, dentro da LAN, como é que eu vou ter essa comunicação em tempo real? Eu vou ter a chamada LAN Broadcast. Ou seja, eu tenho um canal compartilhado por todos, mas apenas um nó pode transmitir por vez. Então, cada um está transmitindo, os outros ficam aguardando. Eu vou utilizar o protocolo de controle de acesso ao meio, que é exatamente o MAC, né? Media Access Control. Aliás, o CSMA, que vai poder controlar isso aí. E as 2 arquiteturas de LAN mais usadas nesse tipo de LAN broadcast são o barramento e o anel. Ah, professor, você está falando daquela rede em barra e a rede anel, e onde é que está a rede estrela? Aí é que está aquela questão. A rede no estrela, ela é um barramento também.
onde os equipamentos estão ligados dentro de uma série. Ah, mas os cabos não estão todos ligados ao concentrador, ao switch? Pronto, aí lá no switch, internamente, existe um barramento. Por isso que a gente diz que a arquitetura da rede é barramento. E aí eu tenho a arquitetura em anel, onde eu tenho a rede token ring, que tem, no caso, o tipo é token ring, é tipo anel, o protocolo é o protocolo em anel, e o barramento também é o barramento em anel. Ó, arquitetura de barramento, ó. Todos os computadores conectados ao mesmo barramento. Como eu falei, ó, eu tenho o protocolo MAC, que é comum, o controle de acesso à mídia, ao meio, eu vou utilizar o CSMA-CD, certo? Onde os nós devem estar próximos por causa do atraso de propagação. E o Ethernet é o mais usado no mundo, né? O padrão mais usado no mundo. Por isso que houve tentativas de criar protocolos RTC baseados em Ethernet. Mas aí houve um problema exatamente pelo fato de que ele trabalha mais com a questão da replicação de pacotes em caso de perda. Aqui seria aqui, ó, ponto positivo, é o file silent, ou seja, ele tem o silêncio, né, com relação à questão das falhas, mas que não é que ele fica quieto, é porque ele trabalha ali rapidamente a correção. E o ponto negativo é a política de acesso baseada em quê? Em colisão. Ok, eu tenho colisão de pacotes podem se colidir, e eu não posso ter isso no tempo real. Por quê? Porque eu vou perder a comunicação com aquele equipamento, e aí, muitas vezes, o processo de fabricação, o processo que está sendo feito, pode gerar um grande problema. A arquitetura em anel, onde cada nó transmite na sua vez durante um intervalo de tempo que é predeterminado, com a passagem do token, como você já deve ter visto anteriormente. Ó, o ponto positivo, mais vantajoso que o barramento devido ao quê? A política de acesso determinista e arbitrária. Ela serve para isso. Por quê? Porque ele determina a vez de falar é a sua e não a sua. Então, como ele tem essa questão de determinar para quem está indo, quem vai mandar naquele momento, ele consegue trabalhar no real time, a questão hard real time. Ponto negativo é se um nó falhar, todo mundo falha. Outro ponto negativo é difícil instalar em uma indústria, por exemplo, essa questão dessa interligação em anel, até porque é muito segmentado isso aí. O token bus, que é o quê? Os pesquisadores encontraram uma arquitetura que reúne benefícios tanto da Ethernet como da anel. Ó, usa um barramento mais implementado implementa um anel lógico. Então, eu uso o barramento, mas na questão lógica de troca de informações, eu vou utilizar o anel, ou seja, eu vou utilizar as características como a gente falou, da questão da hierarquia, dessa que a gente cita aqui anteriormente, onde eu faço aqui, ó, a determinista e arbitrária. Então, eu vou ter essa característica. Não existe dificuldade de instalação, ou seja, não importa a ordem física em que os computadores se ligam ao barramento. É só eu fazer a ligação dizendo quem vai transmitir o que em que momento. O protocolo pode adicionar ou remover os nós. Ele vai adicionar aqueles nós ou vai remover aqueles que forem necessários ou que ele desejar. E aí, dentro das LANs, o que eu vou ter? Comunicações real-time soft em uma LAN. Ou seja, não garante nenhum limite de QoS, certo? Dá apenas garantias estatísticas, ou seja, ele garante que 70% dos pacotes vão chegar, 80%. Então, dependendo dessa estatística, eu vou aplicar ou não. O tratamento é prioritar as mensagens de real-time para manter o quê? A taxa de deadlines ultrapassados dentro do garantido, ou seja, a taxa limite de transmissão dentro de um limite garantido, um limite aceitável para que aquela transmissão aconteça. As mensagens real-time e não real-time trafegam no mesmo meio, certo? As mensagens real-time são CBR ou BBR, aquela questão de como vou trafegar, e as mensagens não real-time são aperiódicas, né? E chegam em rajadas, ou seja, de tempo em tempo elas chegam. As rajadas são o problema, porque você tem que armazenar isso aí
certo? Através de Fixed Rate ou de Adaptive Rate. Vamos ver isso aqui. Fixed Rate, certo? Foi desenvolvido lá, Keon e Shine. Existe um algoritmo que suaviza essas rajadas, que é o CBD, que é o Credit Box Depth. Baseia-se no limite de transmissão de rede, de acordo com a minha rede, tem a capacidade de transmitir, e vai impor um limite de transmissão média. Ou seja, ele diz que tem lá aquele valor que tem que ser respeitado, porque senão ele acaba não fazendo a transmissão. Quando eu falo no crédito, cada fonte tem um balde, ou seja, tem uma porção lá, cada um deles contém créditos que vão ser usados, é como se eu tivesse, que eu tenho minhas moedas aqui que eu vou usar quando eu precisar. Existem dois parâmetros estatísticos que são usados, que é o CBE, que é a profundidade, aí, quanto eu tenho vamos colocar assim, quanto eu tenho de moedas para trabalhar, e o RP, que é, periodicamente, ele sofre um refresh, ou seja, ele é associado para limpar aquilo ali e começar de novo. A razão entre a profundidade e o refresh é a vazão média, né, que é garantida nas mensagens no real time. O saldo é chamado de CNS, vai determinar se a mensagem está chegando ali, vai ser enviada ou não. E cada refresh, o balde enchido com mais créditos, e aí daí vai garantir mais informações que ele possa transmitir. Como eu falei, é como se ele tivesse o balde cheio de moedas, ele usa, cada vez que ele dá um refresh, aquele balde é enchido novamente para que ele possa utilizar. Quais são as desvantagens aí? A vazão das fontes no real time, considera o pior caso de uso da rede. O limite diminui a cada nó que é adicionado. Então, cada vez que eu adiciono um nó novo, ou seja, que eu adiciono um novo equipamento na minha rede, mais um ponto, eu vou ter essa fonte diminuir os valores, porque ela vai como se fosse dividir para cada um deles. O Adaptive aí, no caso, eles vão utilizar de acordo com a vazão, né? Se o barramento estiver livre, ele vai utilizar e vai, no caso, aumentar. Se o nó está livre, ele aumenta a vazão. Se o nó está cheio, ele começa a diminuir isso aí. Então, de acordo com aquilo que esteja, ele vai diminuir. O número de colisões é utilizado como um critério, né? Para saber se está bom ou não. Porque quando ele vê que está muito cheio, é como se assim, muitos pacotes estão batendo uns nos outros. Por quê? Porque não tem espaço. Então, ele vê que essa taxa está alta, então ele para e diminui o envio para poder, agora está ok, agora eu normalizo esse envio. Alguns experimentos demonstram o quê? Que a vazão para o real time melhorou sem prejudicar as garantias estatísticas para essas mensagens. Então, isso aí deu uma garantia, evitando que o sistema ficasse sobrecarregado. Aí é aquela questão, né? Não serve para real time, hard real time. Por quê? Porque se parte da taxa de transmissão é reservada para real time, então é aquela questão, por que ele não serve se é a parte da transmissão? Exatamente pelo fato de que colisões ocorrem com muita frequência. Então, o que vai acontecer? Muitos pacotes se chocam e se perdem. Então, por isso que apesar dessa taxa de transmissão que seja reservada para tempo real, mas ele tem muitos pacotes ainda que se chocam, e isso gera um tráfego muito grande, e isso acaba não sendo aceito para as aplicações em tempo real. As comunicações em uma LAN, eu vou ter uma possibilidade, né, de determinado de atraso, onde eu vou, através de um cálculo, né, determinar o tempo que eu necessito para enviar uma mensagem. Geralmente, isso aí vai envolver o tráfego aí dos códigos, né? E são normalmente suportados pelos seguintes protocolos: escalonamento baseado em agenda, que é o Calendar Based Scheduling, protocolos de prioridade global, Global Priority Protocols, e o escalonamento de acesso limitado, ou seja, Bounded Access Scheduling. Vamos entender isso aqui. Como é que é o escalonamento baseado em agenda? Ele mantém uma agenda, ele mantém uma organização de tempo,
em que o tempo, o intervalo de tempo que cada nó tem para transmissão. Então, lá ele sabe quanto que cada nó daquele vai levar de tempo para transmitir aquela informação. E aí, cada nó vai manter uma cópia dessa agenda para saber que horas que ele pode manter o contato. Pode haver o quê? Alocações dinâmicas via broadcast. Então, dentro do broadcast, ele pode ter alocações. Algoritmicamente é simples, né? E eficiente quando o quê? Quando todas as mensagens são periódicas. Se todas são periódicas, se mantém constantemente, ele vai manter essa agenda funcionando bem melhor do que se não fosse assim. Aí, nesse caso, na prioridade global, cada mensagem tem um valor que representa a sua prioridade. Com isso, aquela questão. De acordo com aquele valor, aí eu vou ter uma prioridade. Vai ser aquele lance assim, quem passa na frente, quem tem a prioridade de ser executado primeiro, quem fica por último, quem toma a frente de quem. Então, cada mensagem vai ter esse valor. E aí, eu tenho que tentar garantir o quê? Que o canal esteja sempre com a tarefa de maior prioridade, para evitar que alguém com menos prioridade passe na frente. Para isso, eu vou ter o Countdown Protocol e o I3E 802.5. Countdown, ó. Existe uma linha de tempo que é dividida em intervalos de tempos fixos chamados slots. E aí, no começo de cada intervalo, existe uma arbitragem, né? Existe um dispositivo que vai delimitar como é que vai ser esse nível de prioridade. Ah, você é pacote de nível 1, você é de nível 2, 3, 4, 5, e aí vai. Então, dependendo da tabela que seja feita, quanto maior o nível, maior a prioridade, ou quanto menor o nível, maior a prioridade. Isso aí é uma coisa que pode ser estabelecida e aí delimitada com o passar do tempo. Dentro dessa arbitragem por prioridades que a gente está vendo aqui, ó, ele é dividido em slots de tamanhos fixos, né? Cada slot vai ter um tamanho fixo. Para cada slot, ele tem um tempo necessário para o envio, e cada nó vai enviar uma mensagem binária com a prioridade certa dela, certo? Começando pelo bit de maior ordem. Ele vai ver quem tem a maior ordem para ver, você começa, você é o segundo, você é o terceiro, e assim sucessivamente. No final de cada slot, é feita uma verificação, certo? Onde o nó averigua a prioridade diante de quê? Dos outros, para ver quem passa na frente. É que nem aquela questão, vamos fazer uma analogia. Você está numa fila do supermercado e chega uma pessoa idosa. Você já é o próximo a ser atendido, mas o que vai acontecer? Essa pessoa idosa vai passar na sua frente, por quê? Porque o nível de prioridade dela é muito maior do que o seu, certo? O nó que envia toda a mensagem por completo é o nó com maior nível de prioridade. Então, aquela pessoa que tem mais prioridade vai passar adiante, vai conseguir chegar, vai chegar o seu momento. Mas, a partir do momento que chegue, no seu nível de prioridade, você vai ter aquele acesso. Um exemplo aqui, ó, eu tenho 3 nós numa LAN, onde o N1 tem 10, a prioridade, o N2, 16 e o N3, 20. Então, ele vai dizer o quê? Que o N3 é maior que N2, que é maior que N1. Então, primeiro vai o N3, depois o N2, depois o N1. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho a mensagem, aí ele começa, ó, N1, 0, N2, 1, N3, 1. Aí depois eu venho 0, 0, 0, 1, 0 e 0. Ou seja, no primeiro momento, ó, N1 zerado, ele foi e passou para frente esses dois. Aí nesse segundo momento, os dois zeraram, aí veio esse. Depois ele zerou todo mundo, ou seja, ele foi enviando os pacotes um a um, de acordo com o nível de prioridade que ele tinha ali. Aí no padrão I3E 802.5, ele é baseado para as redes Token Ring, né, as redes em anel, que foi evoluído com o Token Ring Network da IBM, que foi quem desenvolveu esse padrão. Tem um esquema de prioridade para quê? Para adquirir o token, onde eu tenho 8 níveis de prioridade. Quais são os tipos? Eu tenho token e eu tenho frame. Então,
De acordo com o meu nível de prioridade, eu posso ser o próximo a enviar informações para o anel, entregar informações para o token ou não. Isso vai depender de como seja o meu nível de prioridade. Ó, o token, eu tenho um byte para determinar o começo do pacote, um byte para o controle de acesso, onde aí eu vou ter campo de prioridade, o token bit vai identificar se é frame ou token, tem o monitoring bit, que vai monitorar o token, e reservation bits, ou seja, bits reservados, campo para determinar a prioridade do próximo token, qual é o nível de prioridade dele, e um byte para determinar o fim do pacote. Então, é assim que a minha mensagem, nesse caso, é composta. Por exemplo, aqui um frame. Ó. O frame já tem o quê? Um byte para determinar o começo do pacote, um byte para o controle de acesso, um byte para controle de frame. Tá? Aí eu venho, ó, controle, começo do pacote, controle de acesso, controle de frame, né, que vai determinar, o frame tem informações de controle de dados, 6 bytes para endereçamento do destino, ó, destination address, 6 bytes para endereçamento da fonte, source address, 4 bytes para o checksum, né, que é o cálculo de checagem do algoritmo, e 1 byte para determinar o fim do pacote. Então, aí eu vou ter, daqui como a gente vê, o start e aqui o finish. Como é que funciona isso aqui? Funcionamento básico. O token circula pela rede, é aquela questão, tem uns nós aqui, ó, e o token está circulando dentro desse circuito. O nó que passa a enviar a mensagem, segura o token e envia o frame para um destino. O nó destino recebe o frame, captura os dados e repassa o frame. Quando o nó origem recebe o frame, caso ele não tenha mais pacotes, ele libera o token para que o próximo possa enviar a mensagem. É como se dissesse assim, eu tenho aqui a minha mensagem, eu vou entregar essa mensagem para o token e digo, ó, essa mensagem aqui é lá para o 10, eu estou no 3. Aí ele, o 10, ó lá, essa mensagem é minha, ele recebe, aí devolve dizendo, ó, recebi sua mensagem, coloca no token. O token vai lá, chega para mim e diz, ah, legal, ele recebeu. Aí pergunta, tem mais alguma mensagem? Não, não tem mais mensagem não. Então ele passa adiante para o próximo, que tem a prioridade, para poder fazer esse lançamento de novas informações. Ó, um exemplo aqui, ó, 4 nós. A, B, C e D. Onde eu tenho o B tem um frame de prioridade 3 para enviar para o A. O C tem um frame de prioridade 2 para enviar para o A. O D tem um frame de prioridade 4 para enviar para o A. E o token começa com o A. Então, ele vai começar com o A. Você tem alguma informação? Não. Aí ele vai para o B. B, você tem um frame de que prioridade? 3. Não, ainda não é a prioridade certa. Aí ele vai para o C. C, você tem algum frame? Tenho. Prioridade 2. Ah, 2 é menor que 3. Então, é ele que está primeiro. Aí ele vai, faz todo o processo. Depois ele volta e vai ver. Ele passa pelo 4, já verifica e sabe que na próxima volta ele vai passar pelo 3 para depois passar para o 4. E aí ele vai começar sempre aqui e vai passar adiante. Então, aqui nós temos uma tabela que vai especificar isso aqui. Certo? O A gera o token, o B segura o token e envia com destino ao A, o frame chega no C, ele reserva o token com prioridade 2, aí depois o frame chega no D, o D reserva o token com prioridade 4, depois o frame chega no A, e o A extrai os dados, o frame retorna para B, e o B destrói, né, aquela informação e lança um novo token. Aí daí vem o token, chega no C, e aí a prioridade do token é maior do que a mensagem, enquanto C reserva o token para o próximo passo. Então você vê, ele segue essa ordem hierárquica aí. Aqui do mesmo jeito, ó. O token quando chega no D, ele vai segurar e vai enviar a mensagem para o A. Depois
O frame chega no A, que copia essa mensagem. O frame chega no B, que repassa o frame. Depois o frame chega no C, aí o frame retorna para o D, que repassa isso aí. Então ele vai todo tempo fazendo esse ciclo aí. Como é que é esse escalonamento de acesso limitado? Ele vai limitar o acesso de cada nó ao canal, ou seja, cada nó tem um tempo fixo para transmissão. Eu tenho exemplos aí, no caso, o header, né, que é de Real-Time Ethernet, Ether, e o I3E 802.4. Então, o 802.4 é o Timed Token Protocol, protocolo de tempo do token. É usado em redes Token Bus e Token Ring. Foi usado no MAP, o Manufacturing Automation Protocol, desenvolvido pela General Motors. Foi incorporado pelo protocolo Fiber Distributed Data Interface, o FDDI, e é utilizado dentro das linhas de montagem dos carros nas fábricas. Ó, cada nó tem um tempo limitado para segurar esse token, né? Ele tem lá o TTRT, que é Target Token Rotation Time, ou seja, o alvo, né, e o tempo para ele chegar lá, é usado como parâmetro. E aí o tempo esperado vai ser visualizado com isso aí no nó, e ele vai fazer o cálculo aí para poder chegar lá, que seria a fórmula como ele chega lá no cálculo. Ó, quando o nó recebe o token primeiramente, ó, é enviado todas as mensagens de tempo real, então o token é repassado. Então, quando o nó recebe novamente o token, se ele chega mais cedo do que o tempo que foi previsto, ele é enviado as mensagens de tempo real e as mensagens de tempo real de tempo não real. Então, vai ser todo o tempo circulando nesse sentido. Já o Real-Time Ethernet, baseia-se no padrão Ethernet, ele usa uma técnica também baseada em tokens, onde a rede, essencialmente, ela é token base, ou seja, dois modos de operação. Eu vou ter o header, quando há mensagem de tempo real a serem transmitidas, e o CSMA-CD, quando não há mensagem de tempo real para serem transmitidas. O modo CSMA-CD, como é que é? As mensagens em tempo real, né? Não vai ter mensagem em tempo real para transmitir. E aí, cada nó, ou seja, cada ponto lá da minha rede, tem um canal baseado no protocolo original do CMA-CD. E todos eles ficam nesse modo, né, tipo modo de espera, até chegar uma requisição para que eles possam enviar uma mensagem em tempo real. Já quando ele muda para o modo header, o que vai acontecer? O nó que possui uma mensagem de tempo real vai enviar essa requisição via broadcast para mudar o protocolo já para o header. E aí todos eles vão receber essa requisição e vão enviar uma mensagem de confirmação, um ACT, que vão garantir, né, que eles vão estar aptos a conectar. E quando esse nó iniciante recebe todos os ACT, o que vai acontecer? Ele vai começar essa transmissão baseada no tempo real, gerando um token que vai ser verificado dentro da minha rede. Ó, o modo header. Nesse modo é usado um esquema time token passing, ou seja, o tempo de passagem do token. Cada requisição de tempo real é especificada aí nesse caso. Aí teria o cálculo como ele faz. Ó. O token circula entre dois conjuntos diferentes, de real-time e não real-time. E caso haja tempo para ele fazer isso, ele vai circular pelos todos os nós para ver isso aí. Ó. Quando o nó de tempo real recebe o token, ele segura o token e envia a mensagem em tempo real durante o tempo igual ao MTHT. Depois de enviar uma mensagem, ele envia um token para quem? Para que o próximo protocolo de tempo real para ser executado. Ó, depois do último, a enviar essa mensagem, o token é passado para os nós não real-time. E eles têm um exemplo, a gente coloca aí,
E a cada nova requisição, ele vai recalcular esse valor aí para satisfazer a equação e daí conseguir mandar a informação adiante. Tá? Aqui um exemplo do que ele acontece, depois vocês dão uma olhada. Aqui, a questão também lá, o exemplo anterior, ele cita os cálculos aqui. Aí nós temos aqui, eu vou falar um pouquinho do CAN, que é o Control Area Network, só para a gente observar exatamente essa questão, né, de como essa comunicação, né, de tempo real que foi desenvolvida lá para a indústria automobilística, que hoje é usada nas transmissões de tempo real. Ó, o que é isso aí? É uma rede de barramento baseada em quê? Em um protocolo de mensagens que foi desenvolvido para quê? Para permitir microcontroladores e dispositivos comunicarem-se entre si para aplicações de controle de tempo real. Tá? Então, isso aí está lá no Wikipedia, para que vocês possam dar uma olhada. Aí, o que eu tenho? Ó, dentro do CAN, né? Como eu falei, no começo era chamado de Car Area Network. Hoje é controle. Ele tem confiabilidade, porque ele garante que o equipamento funcione e execute as atividades de forma segura, sem falhas. Né? Ele pode ter, mas ele consegue ser confiável de que o equipamento execute aquele trabalho, garantindo uma segurança no desenvolvimento. Ele tem segurança, porque ele evita, muitas das vezes, esse tipo de situação foi desenvolvido até para evitar que os seres humanos se arrisquem em determinadas atividades que podem ser feitas por computador. Ele é extremamente eficiente, porque ele manda resultados constantes daquilo que está acontecendo. Eu tenho a possibilidade do diagnóstico de falhas, se ver se alguma falha está acontecendo, eu posso saber e ter algum tipo de correção automática. E a robustez, né? São equipamentos robustos que aguentam as mais diversas intempéries, as mais diversas situações e continuam funcionando. Então, aqui, por exemplo, ó, o carro com falhas no sistema de cabo sem diagnóstico e eu tenho a religação de todo o veículo, né, tão cara quanto um carro novo. Então, aí se eu tiver um controle, eu vou evitar exatamente isso, de ter que refazer toda a fiação dele. E aí, com o aumento da quantidade de equipamentos eletrônicos, aí começou a se desenvolver cada vez mais essas comunicações. Aí tinha muitas comunicações via cabo, né, que eram pesados e caros. Teve a substituição dos sistemas ponto a ponto, né, que substituiu os sistemas ponto a ponto para uns sistemas agora em tempo real, e as redes inversas no veículo. Aí, daí surgiu a CAN, para que pudesse fazer com que toda essa comunicação acontecesse da melhor forma possível. Aqui uns exemplos, depois vocês dão uma olhada aqui. Ó, a indústria automotiva adotou a CAN como um padrão, né, internacional para o protocolo. O uso em indústrias onde a imunidade a ruídos, a tolerância a falhas são mais importantes que a velocidade. Então, é mais importante que o robô execute aquilo ali, aquela montagem precisa, do que ele execute rápido, porque ele quer que aquilo tenha precisão. Então, com isso eu tenho uma velocidade para quê? Para desenvolver e reconfigurar a rede. Fácil. Automação industrial, é muito utilizado nesse momento. Equipamentos médicos, como eu falei, né? A telemedicina. Aplicações ferroviárias, o controle de freio, unidades de contagem, por exemplo. Pra vocês terem ideia, se você pegar aí no mundo inteiro, as estações de metrô, os trens do metrô ainda hoje têm condutores, só mesmo pela questão de que os seres humanos ficam meio com medo de andar num equipamento que não tem uma pessoa ali à frente, mas que na realidade eles são totalmente controlados por uma central digital à distância. Nas aeronaves, né, que estão sensores de estado de voo, sistema de navegação, de resfriamento e tudo mais, e aplicações aeroespaciais também, onde se usa essas aplicações em tempo real. Tá? Ó, a quantidade de CANs vendidos, milhões aqui, até o ano de 2007, certo? É equivalente ao alfabeto latino na comunicação humana. Seus usuários definem a linguagem, as palavras para a comunicação, certo?
Tem uma hierarquia multimaster, vamos fazer o controle aí. Eu tenho mecanismos sofisticados para detecção de erro. A gente vê, por exemplo, que essa questão do CAN na indústria automobilística é que os carros atuais, né, o carro dá um defeito, o sujeito coloca lá o Captor, né, aquele equipamento ligado, o equipamento faz um scanner de todo o carro, vê todos os sensores, todos os elementos eletrônicos que tem dentro do carro e diz, o carro está com problema nisso, o carro precisa ser regulado nisso. Então, também dentro dos mais diversos equipamentos que nós temos aí, nós vamos encontrar essa possibilidade aqui. Tá? As unidades de controle podem ter uma única interface em vez de entradas analógicas e digitais para cada dispositivo. E cada um dos dispositivos na rede tem um chip controlador. Então, como eu falei, para cada um ele vai ter um chip controlador que vai mandar essas informações aí. Ó. Tem um microcontrolador, um controlador de CAN, memória RAM, flash, SD-RAM, driver, a fonte de força e aqui eu vou ter já o conector, onde eu vou me ligar aqui e pegar essas informações. Aqui a outra questão do protocolo, que seria a troca de dados aí, como acontece, certo? E aí eu tenho um endereçamento baseado em conteúdo, é de fácil adicionar, né, sem realizar grandes alterações, eu não preciso fazer grandes programações. Ele existe uma recepção de múltiplos dados, ele recebe muitos dados ao mesmo tempo, tem a capacidade de sincronização e um upgrade, que é possível também aí nesse sentido. Tá? Ó, suporta dois formatos de frame, o base frame e extended frame. Eu tenho 11 bits no identificador e aqui 29 bits. Tá? E todos os dispositivos na rede vêm todas as mensagens que são transmitidas. E não existe um esquema de endereçamento diferente do Ethernet. Certo? Quando um nó, por exemplo, na CAN, está pronto para transmitir dados, ele vai fazer o quê? Uma verificação para ver se o barramento está ocupado ou não. Se tiver livre, ele joga a mensagem nele. E ele vai usar um ID, né, um identificador, para enviar essas mensagens, porque ele vai rotular o quadro dizendo que esse aqui tem prioridade, esse aqui não. Esse aqui passou primeiro, esse aqui vem depois. Aí aqui a questão do broadcast dele, você pode dar uma olhada e verificar as mensagens, as requisições de mensagens, e essa arbitração do barramento acontece por quê? Porque ele vai exatamente ver usar esse CSMA-CD para observar se existem as colisões e que momento ele vai estar disponível para a gente lá, por exemplo, lá no outro a gente usa o CSMA-CD, aqui é o CSMA-CA, que é de QR acesso múltiplo, e questão de colisões, e a prioridade da mensagem é definida por quem? Por o identificador 0, né? E é maior, e em seguida 1, e aí vai. Né? Mais uma mensagem 0, como o primeiro bit do identificador, o procedimento que continua em todos os bits, ou seja, o nó não tem acesso ao barramento em determinado momento, ele vai tentar reenviar a mensagem, e aí vai ficar rodando ali, esperando aquela mensagem. Tá? Aqui só algumas imagens do protocolo. Ele tem tolerância a falhas, porque ele tem uma checagem de erro, tem uma checagem, um stuff error, que ele tem mais que 5 bits de mesma polaridade, controle de CRC, de fluxo de informação, o form, que ele mostra a violação dos bits, e as mensagens corrompidas são automaticamente retransmitidas, para garantir que os processos não parem. Tá? A velocidade do barramento abaixo de 125 kbps, vai usar o quê? Um protocolo tolerante a falhas, um modo tolerante a falhas, onde o barramento vai funcionar se um dos dois fios é cortado. Então, aquela questão, ele continua mandando informação. Tá? Que é a questão da tolerância dele a falhas, as probabilidades de erro. Um exemplo aqui, ó.
Um erro no bit a cada 0,7 segundos, aí ele vai estar em 500 kW por segundo, 8 horas por dia, 365 dias por ano. Qual a probabilidade de erro? O erro não detectado a cada 1000 anos. Então, você vê que a tolerância deles é bem grande no funcionamento. Ele tem uma tolerância a ruídos, né? Por quê? Porque a informação é transportada como uma diferença de tensão entre as linhas. E se ambas estão na mesma tensão, o sinal é recessivo, e aí o que vai acontecer? A linha CAN H é maior que a linha CAN I, CAN L, que é de 0,9 volts, a linha de sinal é dominante, então ele vai mandar a mensagem, ela vai tomar a frente e vai evitar os ruídos. Então, no caso, é um barramento que fica imune a qualquer ruído de fundo. Por quê? Porque não existe um ponto de referência independente do terreno onde ele está sendo utilizado. E é imune a interferências eletromagnéticas. Tá? Alguns exemplos aqui. E as mensagens também aqui que a gente vai observar. Né? Se dois nós estão se comunicando, é comum para o nó de recepção solicitar o quê? Uma mensagem que deve ser recebida se a primeira tentativa for corrompida. Aquela questão, mandou a mensagem, o outro já manda uma de volta, dizendo se recebeu ou não. Certo? Aqui eu deixar para que vocês deem uma lida. É orientada a eventos. Né? A arquitetura de barramento não vai impor quaisquer tipo de restrições quanto aos nós e tudo mais. Então, nesse caso, eu vou conseguir fazer com que esses dispositivos se comuniquem e troquem essas informações sem perda de tão grande informações e sem que o procedimento pare de acontecer. Por isso que eles fazem os controles nos veículos, dão os alertas e tudo mais, são muito usados, mas o veículo continua funcionando, ou então ele para o veículo para dizer assim, chame alguém para vir consertar antes que ele dê uma pane geral. Então ele consegue fazer esse tipo de aviso. As taxas de transmissão de acordo com a distância do barramento, tá? E ele vai utilizar aqui um protocolo da camada superior, ele vai transportar dados maiores do que 8 bytes. Existem dentro dos sistemas embarcados que vão requerer o quê? Uma comunicação apropriada, certo? E existe um gerenciamento de rede, ou seja, monitoramento, sincronização e inicialização do protocolo. Implementa serviços como controle de fluxo, endereçamento do nó, estabelecimento de comunicação, controle de comportamento inicial, distribuição de mensagem, ou seja, o controle do fluxo de dados, o endereço de cada nó, ele sabe onde está cada ponto lá, o estabelecimento da comunicação, aquele acerto entre o emissor e o receptor, de como a comunicação vai ser feita, a distribuição dessas mensagens, o comportamento inicial que ele deve ter, certo? E aí ele vai trabalhar nas camadas 1 e 2, lá do modelo Usuose, tá? E existem os softwares nas outras camadas. Aí, no caso, eu tenho o J1939, que é a comunicação especificada para caminhões, né, só para a gente entender, e ônibus, foi desenvolvido, né? Cada nó tem pelo menos um nome específico, ou seja, uma funcionalidade e um endereço, uma localização, onde ele vai entender cada dispositivo lá daquele veículo que está rodando. A pessoa que isso tem a ver com VoIP, só para a gente entender que esses protocolos de comunicação em tempo real, eles dão essas respostas da mesma forma como a gente vai ver que no VoIP eu vou ter que ter protocolos desses de comunicação em tempo real, por quê? Porque eu tenho que garantir que aquela informação que eu estou mandando, ela chegue no tempo certo. Não fique aquela ligação que eu me movimento, eu falo, e a pessoa só vai ouvir tempos depois. Desculpa. Tá? Então, eu tenho que ter, por isso que a gente está falando nesse sentido aqui. Tá? E com relação à camada de aplicação, e aí, desculpa, o Ken Kimble vai mostrar essa série de informações aqui, que ele diz assim, que é usado, né, no caso, pela primeira vez na indústria têxtil, né? Ele tem é baseado na ideia
de que os modelos, né, aí no caso, modulação para serviço de rede, né? E aí eu tenho algumas características aqui que eu vou deixar que vocês deem uma dúvida, vocês entrem em contato comigo e eu vou explicar melhor durante a nossa aula. E com isso, nós observamos aqui quais são as vantagens desse protocolo. Eles são simples de implementar, são flexíveis, baratos, fácil de adicionar novos nós, a comunicação é em tempo real, tem uma boa tolerância a interferências eletromagnéticas, tanto é que a gente vê que o carro roda aí, por exemplo, os aviões, esses veículos todos, e não ficam sofrendo essas interferências, tendo panes e parando. Altas velocidades de transmissão a baixo custo, desenvolvidos para controle, eu tenho um baixo custo de implementação e são confiáveis. Agora, quais são as desvantagens? Eu tenho cargas de pico, ou seja, vários nós querem enviar mensagem ao mesmo tempo, então eu tenho que ter um controle e há um momento em que, se eu tiver muitos nós, eu vou ter uma queda aí nisso aí. O protocolo sem proteção contra nós que ocupam o barramento enviando mensagens ininterruptas que ficam mandando, né? E eu tenho um prazo de transmissão que deve ser calculados com o pior caso de atraso, ou seja, o CRC lá, aquele cálculo de redundância que tem que ser feito, né? E eu tenho um procedimento de bit act, ou seja, um tempo extra, eu tenho que ter um tempo extra para manipular isso aqui. Então, nós ficamos por aqui, certo? Na nossa aula de hoje, eu vou parar aqui a minha transmissão com vocês e continuamos na nossa próxima aula. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, como eu já falei anteriormente, tanto podem me enviar por e-mail, como podemos conversar nos nossos encontros online e quando tivermos nossos encontros presenciais também. Essa aula também vai ser reforçada no encontro que vamos ter, certo? Onde vocês poderão tirar suas dúvidas. Um grande abraço e fiquem com Deus, que finalizamos por aqui a nossa transmissão de hoje. Vou finalizar.